gente! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Vamos para o nosso dedinho de prosa de hoje? Vamos? Vamos, né? Mas antes de começar, já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né? Já pode deixar o seu comentário, compartilha, gente, compartilha. Gente, esse canal não é meu, da Cris, você não está compartilhando a Cris. Esse é um projeto de Deus, né? Eu sempre costumo falar isso e é realmente um grande projeto de Deus para minha vida. Então ele não é meu, ele é de Deus, mas ele também é nosso, né? Ele é meu, mas ele é seu. Eu tô aqui, mas você também foi escolhido por Deus. Eu fui escolhida para estar aqui, né, gravando esses vídeos, falando um pouquinho da palavra de Deus, e você que tem estado comigo aí nesse canal foi escolhido para, divulgar, para abençoar outras vidas, para que você está sendo abençoado e você vai estar abençoando outras vidas quando você compartilhar esse vídeo, né? Porque você consegue chegar a pessoas que eu não consigo, que eu não conheço, só você conhece, não é verdade? Então, vem comigo nesse projeto, né? Vamos compartilhar muito esse canal, vamos fazer esse canal crescer, vamos levar esse canal, a palavra de Deus, a pessoas, sabe, longe. Você compartilha com uma pessoa, que compartilha com outra, que compartilha com outra, né? E assim o canal vai crescendo e a palavra de Deus vai sendo divulgada, vai sendo levada a muitos outros corações. Bom, hoje eu quero falar sobre algo que é a base forte para a nossa vida nessa terra, que é o quê? Fé. O que é que nós precisamos para viver nessa terra, né? Enfrentar tantos desafios como a gente enfrenta? Nós precisamos ter fé. A pastora Fátima, minha mãezona do coração, ela postou uma frase, eu já disse que eu amo as frases da pastora Fátima, né? E eu gosto muito porque as frases que ela posta são frases inspiradas por Deus. E ela postou a seguinte frase: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Essa é a fé. E um texto bíblico, né, que eu acho que é o mais conhecido, né? Até quem não professa a fé em Jesus Cristo, eu acho que conhece esse texto. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, gente, é o fundamento. A fé é a certeza, né, das coisas que se esperam. O que você tem esperado? O que você espera? O que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? A fé é esse fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que ainda não se pode ver. Então, como muito bem colocada essa frase da pastora Fátima, a fé nos faz crer no incrível, né? Nossa, isso é incrível! Como isso pode ter acontecido? Isso é incrível! A fé nos faz crer, né? E a fé nos faz ver o invisível, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém consegue enxergar. Nós conseguimos pela fé. Ah, Cris, me dá um exemplo? Dou um exemplo. Por exemplo, você olha para uma pessoa, né, com a vida perdida, trilhando caminhos terríveis. Você tem uma pessoa assim dentro da sua casa? Envolvido com bebida, com prostituição, com drogas, com vícios, com coisas tão terríveis que ferem os princípios de moralidade. Você tem? Você tem uma pessoa dentro de casa envolvida com criminalidade, ou você conhece alguém, ou você tem uma pessoa acamada, doente, e segundo os médicos essa pessoa está em estado terminal. A fé nos faz ver essas pessoas de pé, com a vida transformada,
com a vida totalmente modificada, prosperando. A fé nos faz ver o invisível, aquilo que não é visível a olhos nus, mas somente pelo olhar da fé. Você está vivendo um casamento destruído? Você está vivendo um relacionamento que na sua visão natural não tem mais jeito? A fé nos faz ver esse casamento totalmente restaurado. Essa pessoa curada. Está enfermo? A fé nos faz ver essa pessoa curada. Casamento está ruim? A fé nos faz ver o casamento restaurado. É o invisível. É um caminho, gente, que nos leva à vitória. Por quê? Porque a fé, através de Deus, nos faz realizar aquilo que é impossível. Porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Mas só é possível quando nós colocamos em prática a fé. Nós colocamos a fé como fundamento. Nós verdadeiramente acreditamos que esse impossível pode ser realizado por Deus. E aí o impossível acontece. Então eu não sei dos seus desafios. Talvez você olhe para o lado agora, ouvindo essa mensagem e pense, é porque, Cris, você não sabe o que eu estou passando. É verdade, eu não sei o que você está passando, mas eu sei todos os desafios que eu já venci. Eu sei tudo que eu já passei e eu venci pela fé. Aos olhos nus, não era nem para eu estar aqui. Com o olhar natural, não era nem para eu estar aqui, falando com você. Mas pelos olhos da fé, mas através da fé, eu venci cada desafio. E não foram pequenos, foram desafios muito grandes. Mas Deus, Ele renova a nossa fé. Deus, Ele renova a nossa esperança. É a fé que nos faz caminhar. É a fé que nos faz sorrir em meio a lutas, Em meio a dificuldades. É pela fé. Porque a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente não pode mudar, acrescentar. Eu acho que está em Romanos 12. Eu acho que está em Romanos 12. Não é, não sei. Não me lembro, gente. Eu não guardo de cabeça os versículos, aí eu tenho que procurar, eu tenho que estudar, E a Bíblia fala que nós não podemos controlar quantos fios de cabelo caem da nossa cabeça. Que a gente não consegue aumentar a nossa estatura. A gente não consegue. Qual de vocês, a Bíblia diz, qual de vocês pode acrescentar 1 centímetro à sua altura? Nenhum de nós. E é uma coisa que parece tão simples, Então, se nós não podemos acrescentar 1 centímetro sequer, quanto mais mudar a nossa realidade, quanto mais resolver problemas que são impossíveis, que são difíceis, que são complicados. Descansa no Senhor, coloca a sua fé em ação, creia no impossível de Deus, enxergue o que ninguém está enxergando e comece a declarar isso, comece a declarar vitória, comece a declarar palavras que geram fé. O grande problema é que a maioria das pessoas começa a absorver palavras negativas, palavras ruins, E aí isso rouba a fé. Aí faz com que a gente enxergue só o que é ruim, só o lado ruim das coisas, Mas quando a gente está passando por uma situação difícil ou está enxergando, convivendo com pessoas que estão com a vida totalmente, embaralhada, embaraçada, e nós começamos a declarar palavras positivas para essas pessoas, sobre a vida dessas pessoas, ainda que essas pessoas não estejam ouvindo, seja diretamente para as pessoas, ou seja, simplesmente nas suas orações, nós estamos lançando palavras de bênção e não de maldição.
Senhor, eu consigo enxergar. E aí a gente começa a ter uma imagem positiva dentro da nossa cabeça acerca dessas pessoas, acerca da situação. Senhor, hoje meu casamento não tá bom. Senhor, eu estou enfrentando uma situação difícil. Senhor, mas eu vejo meu casamento restaurado. Isso é uma palavra positiva. Isso é uma oração positiva. Sabe? Uma declaração de vitória. E é isso que nós precisamos para alimentar a nossa fé. Porque Deus só precisa que nós tenhamos fé do tamanho do grão de mostarda, que é um pintinho, uma pintinha preta assim, uma pintinha preta, bem pequenininho. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, olha, coisas tremendas, coisas incríveis irão acontecer na sua vida. Que Deus, a única coisa que Deus pede, e Deus não pede para nós nada impossível. Deus só pede que tenhamos fé. E Ele não determina que seja uma fé gigante. Ele determina que seja uma fé do tamanho do grão de mostarda. Se você ainda não viu um grão de mostarda, passa numa dessas casas que vende essas sementes, né, para plantar, e ali você vai conseguir comprar um grãozinho de mostarda e você vai ver. E aí ele vai te servir de motivação, que todas as vezes que você olhar para ele, você vai pensar, olha, eu só preciso ter fé, uma fé desse tamanho. Funciona, gente, funcionou comigo. A primeira vez que eu vi um grão de mostarda, eu falei, Senhor, eu só preciso ter uma fé desse tamanho. E aí Deus, ele vai acrescentando fé ao nosso coração, né? Ele vai, a cada dia que a gente tem fé, a cada dia que a gente acredita que Deus é maior do que qualquer circunstância, a cada dia que a gente fala, Senhor, acrescenta a minha fé, Ele vai acrescentando a nossa fé, Ele vai nos ensinando a caminhar, Ele vai nos ensinando a não desistir. Não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu amigo, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do teu sonho. Deus vai realizar segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele, porque ele é fiel. Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha vida é fiel para completar. Amém? Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que já está aqui comigo no canal, que tem compartilhado os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração. Uma semana de paz, uma semana de vitória, dias de boas notícias. Busque ouvir coisas boas, não fique se alimentando de coisas ruins, tá bom? Um beijo muito grande no seu coração. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família e todos os seus projetos em nome de Jesus. Amém?